Bom, vamos dar início então. Bom dia a todos. Nós hoje no Grand Round vamos trazer uma discussão muito importante relativa a todos nós profissionais da saúde, no momento em que a qualidade do atendimento que prestamos é colocada em xeque através de processos contra a instituição, processos contra os profissionais. E isso deve ser discutido. É um assunto importantíssimo, tanto que faz parte do nosso programa de Grand Round. Nós teremos o advogado Mauro, que trabalha na instituição, que vai nos mostrar alguns números relativos a isso. E, posteriormente, o professor Sérgio Martins Costa vai nos colocar o que o Serviço de Ginecobstetrícia planejou e está fazendo no intuito de minimizar essa progressão de processos. O Sistema Único de Saúde ele é benéfico para a população, mas ele traz também segurança para nós no momento em que, utilizando um exemplo da ginecologia obstetrícia, nós temos, por exemplo, um pré-natal realizado fora do Hospital de Clínicas e o nascimento ocorrendo aqui no Hospital de Clínicas. Então isso pode trazer consequências importantes, mesmo que nós melhoremos a nossa qualidade, que é o nosso objetivo, nós também temos que lidar com isso. Um pré-natal feito lá fora não garante um nascimento perfeito aqui. Então esse é um assunto interessantíssimo que nós trouxemos aqui hoje. Então passo a palavra ao nosso advogado Mauro para nos trazer alguns números para início da discussão. Então, bom dia. Então eu sou advogado aqui do Hospital de Clínicas, eu trabalho com essas ações indenizatórias, né? São chamados de erros médicos, né, desde 2007. Né? Então, eu queria rapidamente expor os números, né, essas ações aqui no hospital. Né? Então, para fins de contagem de ações, depois vai mostrar no slide, a gente considerou queixas relativas ao tratamento médico do paciente aqui no hospital. Tanto da equipe queixas contra a equipe médica ou a equipe de enfermagem. Esse primeiro slide representa a evolução das ações de erro médico no hospital. Né? Em 1989, foram os 2 primeiros casos dessas ações de erro médico no Hospital de Clínicas. Né? As razões disso vão ser discutidas pelo professor Sérgio depois na apresentação. Então, elas têm evoluído gradualmente, né, e assim aumentado bastante mais ou menos nos últimos 10 anos. Né. Em 2005, a gente teve um pico de ações, foram 14 ações num ano, né, sobre esse mesmo assunto. E não está aqui no gráfico, 2009, o número de ações foi ainda maior, né, foram 15. E baseado assim pelas projeções que a gente fez desse ano, 2010, vão ter mais ações ainda, né, e provavelmente 2011 vão ter mais ainda em relação a esse ano. Então, esse gráfico representa a queixa das ações por especialidade aqui no hospital. Né? Então, eu queria chamar a atenção para a ginecologia obstetrícia, né? Então, que é uma especialidade, ela representa quase 40% dos processos de erro médico, né? E que segue uma tendência nacional e internacional, né? sobre esse assunto. Eu queria chamar também a atenção para hemoterapia. Então, isso são relacionados a processos onde há queixa
de infecção em transfusão de sangue, né? Principalmente hepatite C. Essas ações aumentaram muito, né, no Brasil, no Rio Grande do Sul e no hospital também nos últimos 5 anos, né? Inclusive aqui em Porto Alegre existe um escritório de advocacia que é especializado só nessa infecção, essa alegada infecção por transfusão de sangue, né? Então, mais ou menos todos os grandes hospitais de Porto Alegre estão sofrendo processos com a transfusão de sangue, principalmente a hepatite C. Então, como dá para ver aqui, em relação às outras especialidades, os dados assim são bem pulverizados. Assim, não? Então, nos processos contra o hospital, então quem é processado, né? Quem é o réu, né? Então a gente vê que 72% dos casos é somente o hospital. Mas é possível chamar no processo judicial os médicos, né? Então, nós temos assim um pouco mais de 10%. O hospital é processado juntamente com o professor. O professor se entende como o chefe da equipe, né? Então, os dois são réus, os dois podem ser condenados, né, a indenizar o paciente ou o familiar. Então, em menor número, a gente tem processos que se envolve o hospital, são processados o hospital e o residente, o hospital, professores e residentes, e o hospital e médicos contratados, né? Mas, por motivos jurídicos, é muito mais prático e rápido e fácil processar apenas o hospital, né? E aí a gente fez um levantamento assim de quem processa, né, o hospital. Então, o autor, como a gente chama, ele é um paciente ou um familiar SUS, né? Processos com paciente ou familiar de tratamento de convênio é muito raro, deve existir uns 2 ou 3 processos, e processo de paciente particular que eu saiba é inexistente aqui no hospital. E esse autor, esse paciente ou familiar, ele quase sempre vai processar o hospital com um benefício que a gente chama de assistência judiciária gratuita, né? Ele não vai pagar taxa judiciária, e se ele perder, ele não precisa pagar nada para o hospital ou para o médico, no caso, se for o caso, né? Então, ele é um autor que, em termos práticos, ele não tem nada a perder. Esse slide aqui mostra a nossa taxa de condenação do hospital. Improcedente sempre se considera em relação ao autor, né, o paciente ou familiar. Improcedente, ele não ganhou nada, né? Procedente, a gente considerou aqui para fins de contagem que ele ganhou alguma coisa, né? Pode não ter sido a totalidade da indenização que ele pediu, mas alguma coisa ele ganhou do hospital. Como o processo judicial ele é muito demorado, ele dura em média de 7 a 10 anos, né? A maioria desses processos aqui são referentes a processos judiciais que se iniciaram nos anos 90. Né? Então, o hospital teve uma sentença totalmente favorável em 62% dos casos, né? E uma decisão procedente aliás, perdeu alguma coisa, teve que indenizar alguma coisa o paciente em 38% dos casos, né? Isso a gente analisou dos 133 processos que já ocorreram, né, contra o hospital, 42 já tem uma decisão definitiva, não cabe mais recurso, né? Então daí que vem esses números, né?
Então, eu queria chamar a atenção só para dois detalhes, né? Então, a ginecologia obstetrícia, ela responde apenas por 18% dessas condenações, que foram 3%, né? Aliás, 3 processos. E nos processos que o hospital perdeu, a maioria na maioria desses processos envolveram, né, a questão da infecção hospitalar, né? Então, esse é um assunto, né, é muito difícil, né, defender na justiça, porque os tribunais são muito rigorosos contra os hospitais em relação a casos de infecção hospitalar comprovada. Então, em linhas gerais, era isso que eu queria expor. Então, obrigado. Bom dia a todos. Vou tirar isso aqui que eu fico mais à vontade. Assim. Então, assim, a nossa ideia é a gente revisar basicamente as principais situações de risco de processo judicial por alegado erro médico e identificar normas de condutas que minimizem o risco. Ontem eu assisti lá no curso da clínica médica de pós-graduação uma jurista falando sobre responsabilidade médica, e ela começou dizendo que muitas vezes a conversa, né, o diálogo entre médicos e juristas é uma conversa de surdos, né? Ou talvez eu dissesse, né, conversa entre arrogantes. Arrogantes são surdos também, né? E nós médicos somos, de todas as profissões liberais, talvez os mais arrogantes de todos. E eu acho que por isso que esse tipo de Grand Round é importante. Nós temos que entender o sistema jurídico um pouco melhor, assim como os advogados têm que entender o sistema médico um pouco melhor, para que as coisas comecem a funcionar de maneiras menos injustas do que elas estão funcionando. Então, nós vamos ver algumas coisas sobre isso. Eu gosto muito disso, eu peguei lá numa publicação do CREMESP que dizia o seguinte, né? Um dicionário clássico de medicina interna e medicina externa do século XIX. Não sendo a medicina uma ciência de cálculo, nem uma ciência apenas descritiva, e possuindo seu raciocínio uma parte tão importante como os fatos, ela está cheia de erros. Por causa da nossa ignorância sobre um número infinito de pormenores. Na medicina, exatamente como em qualquer outro ramo dos nossos conhecimentos humanos, as cabeças de hidra do erro renascem e multiplicam-se à medida que vão sendo cortadas. O primeiro caso de processo médico se deu no início do século XIX, 1820 e poucos por aí, de um obstetra em Paris. Esse obstetra foi chamado na madrugada para atender um parto, né, que não estava evoluindo bem. Ele não foi, esperou para ir de dia, seguiu dormindo, e se viu diante de uma situação extremamente grave, e em que ele se viu obrigado, no conhecimento da época, de fazer uma amputação da criança, amputou parte dessa criança para conseguir obter o parto, né, e que a mãe não morresse. Talvez por azar dele, essa criança sobreviveu e processou por erro médico, e esse médico foi condenado. Então, o primeiro caso foi em obstetrícia também, e foi no início do século XIX. Quando a gente olha a biografia, então, antigamente as coisas eram muito mais colocadas no sentido de que o médico tem autonomia total, o médico tem o poder do conhecimento. Tudo que ele faz para o bem, né? Se a gente olha a biografia do Noel Rosa, dizia assim: Noel Rosa nasceu em 1910, o parto foi difícil e os médicos não tinham alternativa se não forçassem o seu nascimento. Mãe e filho poderiam morrer. E assim nasceu Noel Rosa, marcado pelo fórceps, que lhe fraturou e afundou o maxilar inferior, provocando também a paralisia do lado direito do rosto. Mesmo naquela época, qualquer obstetra sabe que isso é um erro grosseiro de uso do fórceps, né? A aplicação no fórceps que fratura o maxilar. Mas ninguém questionou, e o obstetra, né, do Noel Rosa seguiu como o salvador, né, embora talvez tenha sido o causador, né, dessa deformidade física que ele tinha. Imaginem hoje, né, um parto em que eu vou lá fazer um parto, frature o maxilar, provoque uma lesão dessas, se eu vou ser chamado de salvador. Evidentemente que não, a realidade mudou e o conhecimento da população mudou sobre os danos, né?
Nos hospitais americanos, ocorrem anualmente, né, cerca de 44 mil a 98 mil mortes por erros na assistência médica. Essa é uma estimativa publicada num clássico sobre esse tema, né, que é Errar é Humano. Isso foi publicado em 1999. Isso aí supera as mortes anuais nos Estados Unidos por acidentes de automóveis ou por câncer de mama. Então, isso é realmente um problema sério. Pessoas que vão para um hospital para se curar e saem mortas. E a morte é o pior desfecho, né? Para cada caso de morte, existe, como a gente vai ver, um grande número de sequelados, bem superior ao número de mortes. É só a gente botar no Google, né, sobre erro médico, né, nos Estados Unidos. Né? Aqui os dados que eu estou trazendo, por óbvio, são mais da nossa área, que é a área mais atingida por isso, mas está lá, né, advogados, né, danos do parto, o que nós podemos ajudar. Então, aqui, vários, né, danos do parto, paralisia cerebral, distócia de ombro, paralisia de herpes. Né, o que você quer saber sobre isso? Né? E não é só lá, se a gente bota em língua portuguesa, a gente vai encontrar lá, né, maternidade é condenada por erro médico e parto. Ginecologia tem maior índice de erro médico. M da Mulher, o Portal da Mulher Brasileira, denuncia erro médico. Denúncias aumentam 75% nos últimos 7 anos. Número de processos por erro médico no Superior Tribunal de Justiça cresce 155% em 6 anos. Então, pelo menos da nossa área, eu costumo dizer, quem ainda não foi, será. Né? Então, e nas outras áreas, talvez um pouco menos, tanto pelo volume como pelas características da área, mas esse é um assunto que realmente deve nos interessar. Esse estudo que foi publicado lá no Obstetrics and Gynecology da América do Norte mostra que na nossa área qual é as questões que levam a mais risco de litígio. Programas de treinamento de residentes aumentam substancialmente o risco, e nós temos programas de treinamento de residentes. As 9 razões mais comuns para o processo de má prática na ginecologia e obstetrícia, 6 são por alegada falha em indicar uma cesariana ou fazê-la tardiamente. 8 de cada 9 razões mais comuns alegadas para o processo de má prática são por falha de usar tecnologias ou interpretar erradamente a tecnologia utilizada. E aqui mais uma coisa que é muito importante para a gente, né? Supervisão e backup de outros provedores. Quer dizer, eu estou em casa, o residente me liga para discutir um caso e eu determino uma conduta, né? Sem estar do lado do paciente examinando. É uma fonte significativa de queixa de má prática, né? Ou talvez de erro médico. Né? Queixa de má prática não é sinônimo de erro médico. Que coisas têm mudado da medicina do passado para a medicina atual que tem levado a isso? Né? No passado a medicina era muito mais simples, né? Ineficaz, os terapêuticos, os pacientes tinham que morria, ela era geralmente ineficaz, e também muitas vezes inócua, também não produzia dano. O que acontece na medicina moderna? Né? Ela é, na verdade, mais complexa do que antigamente, ela é mais eficaz, a gente obtém sucesso muito mais nos nossos tratamentos, mas ela é muito mais perigosa. Esse é um caso de uma paciente necrosante, de uma paciente que fez cesárea aqui no hospital há muitos anos atrás. E além disso, né, diferentemente de antigamente, ela é absolutamente impessoal. Né? Muitas vezes o paciente não tem nenhuma relação com o médico, não se conhece caso, né, de charlatãos, né, sendo processado nesse volume, porque eles têm uma relação muito boa com os pacientes, muito pessoal com os pacientes. Quais são os marcadores? Então, vamos entrar um pouco na área jurídica aqui. Eu vou me fazer um pouco de advogado, mas a gente tem que se familiarizar um pouco com essas coisas. Quais são os marcos desencadeadores de aumento de processo de erro médico no Brasil? A Constituição Federal de 1988, onde houve o pacificamento do cabimento de indenização por dano moral. Dano moral era uma figura jurídica muito mais da escola americana do que da nossa, que tem da França, né? Nossa escola jurídica. E o dano moral entrou aqui, mas nessa Constituição aqui se achou que dano moral sim era merecedor de avaliação e merecedor de indenizações. Além disso, em 91 entra o Código de Defesa do Consumidor. Nesse código, está implícito nesse código uma opção filosófica, né, de proteger a parte chamada hipossuficiente, né, o paciente ou o consumidor,
facilitando o seu acesso ao judiciário, então as defensorias públicas, a assistência judiciária gratuita, que embora desde 50, foi a partir daí que ela teve um grande incremento, e a figura de inversão do ônus da prova. Normalmente quem se queixa é que tem que apresentar a prova que há erro, agora a inversão. Se alguém se queixa, eu tenho que provar que não errei. Então essas coisas facilitaram muito aquele gráfico que o Dr. Mauro mostrou de aumento. Além disso, isso é muito particular do Rio Grande do Sul, mais do que nos outros estados, uma clara predisposição do judiciário em socializar a indenização de danos dos pacientes. É o chamado coitadismo jurídico, que é um termo já usado entre os advogados. Nós temos um caso aqui, que o hospital, em primeira instância, ele perdeu de uma paciente, uma menina que tinha um estrabismo, que se alegava que a cesárea protegeria ela do estrabismo, né? E na verdade, é óbvio que não, era uma paciente pobre, e ficou claro o coitadismo jurídico ali, bom, o hospital tem dinheiro, o hospital é o réu, vamos dar um dinheirinho para essa paciente. Mas isso começa a criar jurisprudência em relação a isso. Não é só aqui, né? Isso aqui é dados do CREMESP, Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Vejam lá, ginecologia e obstetrícia é a mais frequente, depois tem a cirurgia plástica, oftalmologia, ortopedia traumático, cirurgia geral, né? Mas esse perfil pode variar um pouco, mas em geral a ginecologia e obstetrícia está em primeiro lugar em relação a isso. Vamos discutir um pouco sobre o que é responsabilidade subjetiva e o que é a responsabilidade objetiva, que o Dr. Mauro deixou nas entrelinhas ali, né? Porque na questão da infecção hospitalar, no processo contra o hospital, há claramente uma questão de responsabilidade objetiva. E nos processos com muitos médicos, responsabilidade subjetiva. O que é isso? Né? Lá no artigo 186, 926, disse que, do Código Civil, que está vigindo a partir de 2013, que exige que do ato médico ilícito praticado com culpa, que entra negligência, imprudência, imperícia, ou dolo, quer dizer, que há intenção de ferir, e aqui não há intenção, mas há culpa, resulte num dano injusto ao paciente, no caso que é o bebê ou familiar. Portanto, o ato tem que ser voluntário, ele tem que ser ilícito, ele tem que ser culposo, causador de dano, devendo haver uma relação direta de causa e efeito entre o ato e o dano. Isso é a responsabilidade subjetiva. Ele tem que demonstrar, nesses casos, que tenha dano, que é uma conduta culposa ou dolosa e que há nexo de causalidade entre a ação e o agente do dano. O que acontece na responsabilidade objetiva que versa o Código do Consumidor, né? Basicamente? O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação de dano causado ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre fruição e riscos. Nessa aqui não precisa haver culpa, basta que se demonstre que houve dano e que haja um nexo de causalidade. Por exemplo, o hospital pode fazer tudo que há de correto, mas o paciente chegou aqui sem infecção hospitalar, saiu com infecção hospitalar, houve dano, mesmo que não tenha havido culpa, o hospital pode e vai pagar sobre isso, né? Mas no próprio Código do Consumidor abre-se uma exceção para a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa, quer dizer, mesmo no Código do Consumidor ela é subjetiva. É por isso que tem aumentado, né, a fonte de processos contra o hospital, porque lá basta haver dano, comprovar o dano e a relação de nexo causal. Contra o médico, tem que provar que o médico também agiu com culpa ou com dolo. Que tipos de dano e de indenizações a gente sofre na Justiça Civil? Pode ser por dano material. No dano material se tenta, né, o judiciário tenta recompor a perda material sofrida, né? Por dano moral, veja como isso aqui já começa a ficar mais difícil. Aqui é fácil de medir, qualquer contador vai medir. Fulano produzia tanto para a família, morreu, então vai ser X o que eu tenho que repor. Mas e o dano moral? Eu tenho que reparar o dano à honra, à saúde, à intimidade, incluindo danos patrimoniais e não patrimoniais. Dor, aflição, como é que eu vou medir quanto é que vale a dor, a aflição? Há um misto de caráter compensatório com satisfativo à vítima. Tanto isso é subjetivo que o Superior Tribunal de Justiça teria que exercer, né, deve exercer um controle sobre essas indenizações para evitar que a pessoa que sofreu dano tenha um enriquecimento ilícito, sem causa, né, ter um enriquecimento. Apesar disso, isso depende do critério do juiz.
né? Não tem como medir isso, né? Se o juiz acha, e como os juízes ganham bem, né? Eles acham que pagar, sei lá, às vezes pagar uma grana grande para médico é fácil. Todo mundo acha que médico é rico, né? E o dano estético, então, é pior ainda, né? As deformidades ou deformações outras, as marcas e os defeitos, ainda que mínimos, que pudessem implicar sobre qualquer aspecto um afeiamento da vítima, ou que pudesse vir a se constituir para ela uma simples lesão desgostante ou um permanente motivo de exposição ao ridículo ou inferiorizantes complexos. Bom, aí entra tudo. Eu, por exemplo, não teria medo de operar o guinha azul, porque é mais feio do que ele não fica. Mas imagina fazer uma plástica, né, numa adolescente, numa menina que... Na Gisele Bündchen eu não opero, não faço nem parte da Gisele Bündchen, já fez em casa. Né? Bom, a responsabilidade penal dos médicos, nós vimos a questão civil, a questão e agora a responsabilidade penal. Onde é que cai? Pode cair no crime de homicídio ou de lesão corporal, que são esses artigos aqui, mas quase sempre na modalidade culposa e não dolosa. Dolosa é se o médico quis matar, né? Ele falou, olha, eu vou matar o fulano, bom, aí isso, né, é extremamente raro que isso ocorra. Mas nós geralmente somos enquadrados nesses casos. Como é que têm sido as condenações em relação ao dano? Vejam a importância do dano moral aí. E isso aqui é um flanco muito grande, né? Vejam aqui, ó, dano estético e moral aqui, dano moral e material, dano material, dano moral, quer dizer, o dano moral, que é o mais difícil de ser calculado, né, que tudo pode ser dano moral, se eu não gostei, se eu achei que... isso tem sido... Nós temos perdido muito em relação a isso. E temos que ter cuidado com isso. Quais são os motivos, né, que levam a processo médico na nossa área? Os mais difíceis. Isso aqui são as queixas dos pacientes, né? Porque morreu, é óbvio, né, por morte perinatal, criança que nasceu com encefalopatia ou paralisia cerebral. Hoje se sabe que é muito raro a paralisia cerebral obstétrica, né? Geralmente ela precedia o nascimento, mas há um consenso ainda que o parto pode provocar paralisia cerebral e as pessoas são processadas. Malformações do feto, estrabismo, parto preterno na falha de rastreamento por estreptococo. Essas são algumas queixas que eu tenho no meu arquivo pessoal como assistente técnico. Esquecimento de corpo estranho no abdômen, qualidade da cicatriz, insucesso em cirurgia de incontinência urinária, esquecimento de gás dentro de vagina no parto, esquecimento de corpo estranho no abdômen, qualidade da episiografia, qualidade da cicatriz de cesariana, né? São motivos em que as pessoas têm processado os médicos. Além disso, isso aqui é um exemplo, isso aqui era uma Kombi que tinha atrás do Hospital Conceição com um advogado, né? Em que havia funcionários do hospital que eram pagas por esse escritório de advocacia para que fossem fazer queixas. Ah, a senhora está com dor, não gostou da cicatriz, etc. Né? Isso entra, né, na captação antiética de clientes pelos advogados, corrupção ativa, corrupção passiva, litigância de má-fé e uma série de coisas. Muitas vezes as pessoas que vão fazer denúncias, às vezes as mais descabidas, estão trabalhando do nosso lado também, porque recebem para isso. E a responsabilidade por ato culposo, como é que o médico se enquadra isso? Ele pode se enquadrar como médico empregado, tem carteira assinada, etc., sendo servidor público ou não. Nesse caso, o hospital responde e pode pedir, tem direito de regresso ao médico. O hospital pode ser processado e pode ou não chamar a lide, né, o médico. No médico autônomo, se ele é só credenciado, geralmente se afasta a responsabilidade do hospital sobre o ato dele. Mas se ele é credenciado, mas o paciente procurou o hospital, ele é um preposto, quer dizer, chegou na emergência lá do Hospital Mãe de Deus, ou do Hospital Moinhos de Vento, e eles chamaram alguém que o hospital tem lá num plantão de sobreaviso, mas o médico é só credenciado, mas está à disposição para atender. Nesse caso, o hospital pode responder solidariamente à queixa de erro. Nós vimos que aqui no hospital, o Dr. Mauro mostrou que em 70% das vezes só o hospital era processado. Esse aqui é um estudo da professora Lívia Pitan sobre consentimento médico, a tese de doutorado dela lá na Faculdade de Direito. E o que ela viu o quê? Que só o profissional ele era processado em 35% das vezes. O profissional em instituição em 55% das vezes. Somente a instituição em 10% das vezes. Viram que provavelmente são dados mais antigos, embora a tese seja de 2009. Nesse levantamento feito pela doutora Lígia, em 90% das vezes o médico estava processado.
né? Diferente do que tem ocorrido aqui no hospital, talvez por características nossas, em torno de 30% das vezes o médico é réu também, 30% a 40%, mas o hospital está envolvido em quase 80% das vezes. E por essa mudança na questão da responsabilidade objetiva. Um dado extremamente importante para nós, né, e principalmente para os alunos aqui que estão saindo, né, e eventualmente tem um mercado de trabalho, e hoje ser perito é um mercado de trabalho que está aí. Né? Quando o perito, né, no processo diz que há erro médico, a conclusão do juiz pela condenação é quase em todos os casos. Quando o perito diz que não há erro médico, em quase todos os casos o juiz absolve. Ou seja, quem está julgando é o perito. E aí é que vem um grande calcanhar de Aquiles para a gente. Quem são os peritos no Brasil? Quem é que está fazendo peritagem no Brasil? São os experts na subespecialidade, na área, a pessoa que tem conhecimento. No Brasil, o critério utilizado para a nomeação de perito médico não dá nenhuma garantia, muito antes, pelo contrário, que o escolhido seja um expert na área do litígio. O juiz tem um amigo lá, ou a pessoa se formou, está desempregado, se oferece para ser perito. E a gente tem visto peritagens horrorosas, com condenações absolutamente injustas ou absolvições absolutamente estranhas, porque o perito não tem nenhuma qualificação para ser perito. Né? E a pessoa teria que ter, o primeiro pré-requisito para o cara ser perito é ter um conhecimento profundo na sub-área. Né? Não basta ser ginecologista obstetra ou traumatologista. Se a lesão é uma lesão lá de joelho, ele tem que ser lá o João, o Machek, né? Que são os caras que trabalham com joelho. E não um cara que é ortopedista e trabalha não sei aonde, etc. Além disso, ele tem que ter conhecimento sobre peritagem. E não é o que acontece no Brasil. Isso aqui é um calcanhar de Aquiles muito forte para a condenação. Às vezes até ajuda em absolvição de médicos que fizeram tudo errado. Aí entra a questão, né, como é que a gente vai tentando se defender do jeito que dá. À medida que cresceram os processos, isso ocorreu nos Estados Unidos, cresceu essa desgraceira aqui da tal de medicina defensiva. O que a medicina defensiva traz? Mais exames desnecessários, mais custos, mais intervenções desnecessárias. Né? Eu vou fazer uma cesárea só para evitar, porque são os partos que sou processado, na cesariana não sou processado, então eu faço uma cesariana sem necessidade, vou depois. Né? Mais intervenção desnecessária. Menos comprometimento com o paciente, isso é um erro grave, as pessoas são mais processadas quando se comprometem menos. Mas as pessoas começam a fugir, não querem ter o seu nome, não querem que o seu nome esteja no prontuário, etc., né? Achando que isso vai lhes proteger. Menos registro de decisões tomadas, mais dano para o paciente e mais custo para a sociedade. Né? Essa é a medicina defensiva. O que a gente tem que fazer? Né? Como é que, graças a Deus, nós somos um país de terceiro mundo, né? E a gente vem a reboque muitas vezes das coisas, ele pode tomar atalhos em relação aos países do primeiro mundo que já enfrentaram essas questões. E os Estados Unidos, começaram os processos médicos lá, começaram muito antes daqui e eles já encontraram algumas soluções em que a gente pode, né, encurtar esse caminho. Né? E uma delas é trabalhar de maneira segura. Isso é muito mais eficaz e muito mais barato do que trabalhar de maneira defensiva. Como é que isso é feito? Como é que isso começou? Isso começou com as instituições médicas tentando copiar o que ocorreu na aviação civil. Logo que começou a aviação civil, o que ocorreu? Começou a cair avião. Começou a cair avião e esses aviões caíam e as pessoas começaram a investigar causas. E as causas eram erros humanos que podem acontecer. Né? O piloto pode estar cansado, erros mecânicos. Né? E aí as instituições da aviação civil começaram a fazer sistemas de segurança. Check-up, aquela ladainha que a gente ouve cada vez que entra no avião. O piloto tem que dizer em voz alta, fazer uma série de checagens em voz alta, etc. São sistemas de segurança e os hospitais começaram a querer copiar esses sistemas de segurança, a prática que foi um sucesso na aviação civil. Hoje é extremamente raro um avião cair. A especialidade médica com história de maior sucesso na prevenção de acidentes de erro é a anestesiologia. Por óbvio, ela tem muita semelhança à aviação civil. Né? Um erro anestésico é um erro que frequentemente leva à morte. Né? Então, desenvolvimento de práticas para prevenir os enganos. Né? Então, a tubulação do oxigênio que não tem a mesma bitola da tubulação do protóxido, etc. Né? Uma série de práticas que foram sendo desenvolvidas na anestesiologia
para diminuir o risco absolutamente, né? Pessoas, seres humanos erram, né? O que a gente tem que fazer é tentar minimizar isso. Adoção de protocolos, de guidelines, desenvolvimento de técnicas de monitorização e uma ação decidida dos líderes da especialidade na época nos Estados Unidos, que resolveram criar um sistema seguro, e hoje a anestesia não é a especialidade que mais recebe processos e que é mais responsabilizada por dano de paciente, embora seja a especialidade de maior risco de morte, talvez. E aí se criou o conceito que todos nós temos que ter muito claro, que são os conceitos dos eventos adversos da assistência. Quando na assistência existe um evento que é um risco potencial de produzir dano, não um evento sentinela, né, que se chama quando há morte, né, ou há dano. E aí isso chama alerta. Olha, a gente tem que descobrir o que é um evento e identificar, ter programas no hospital que identifiquem os eventos adversos da assistência. Alguns exemplos de eventos adversos: uma intervenção ordenada sem prescrição escrita, que ocorre toda hora em hospitais. Faz a medicação tal, por telefone, etc. Isso é um evento adverso. Isso é um potencial de erro. E eu tenho que saber no meu hospital quantos desses eventos adversos tem, porque eles têm que diminuir. E assim vários. Prescrições erradas ou ilegíveis, né? Na prescrição eletrônica, o copia e cola, copiou, colou, e aí se repetem, né? Isso é um evento adverso com enorme potencial de dano, né? Troca de prescrição entre pacientes, administração de medicamentos em horários errados, ou troca, né, de medicamentos, aparelhos descalibrados, aparelhos inapropriadamente manejados, peças cirúrgicas trocadas ou extraviadas. E isso aqui que ocorre todo dia no nosso hospital, né? A examina, B dá a conduta e C faz a intervenção, né? O doutorando examinou, o residente disse que tem que fazer, né? O contratado disse que tem que fazer, e o residente foi lá fazer, né? Essa linha, né, absolutamente cheia de possibilidades de erros, né? E quem faz não é quem examinou e nem é quem deu a conduta. Isso, vocês sabem, acontece todo dia, toda hora no nosso hospital. O que leva, né? Quando os hospitais começaram a medir isso nos Estados Unidos, né? Qual é a taxa? Por exemplo, isso aqui é num hospital, conhecido um estudo publicado no New England, né? Taxa de eventos adversos de 35% nesse hospital. Olha só. O que leva a isso? Né? Pacientes 62% desses pacientes, né, com essa taxa de eventos adversos precisaram de mais tratamento ou monitorização. Só 17% não provocou nenhum tipo de dano. 8% com sequelas graves, 11% de mortes e 2% de longa permanência. Quer dizer, é caro e arriscado, né, a gente ter uma taxa de 35% de eventos adversos. Né? E a gente mede a taxa de eventos adversos no nosso hospital, nós sabemos qual é a nossa taxa de eventos adversos aqui, quanto nós estamos pagando a mais e quanto nós estamos produzindo de dano. Esse estudo que é da Escola Nacional de Saúde Pública no Rio de Janeiro. Eles fizeram um estudo com 3 hospitais, em 1.103 pacientes. Eventos adversos, 7,6%. Eventos adversos preveníveis, 66,7%. Os eventos adversos cirúrgicos foram em 35% os mais frequentes, com uma taxa de mortalidade de 8,5%. Evento adverso levando a um evento sentinela, levando ao dano de morte, né, que é o maior deles. Bom, esse tema, né, se a gente também começa a pesquisar esse tema de qualidade da assistência e segurança de pacientes, é uma preocupação mundial. Hoje em dia esse aqui é um clássico, né, errar é humano, protegendo 5 milhões de vidas. A própria Joint Commission dos Estados Unidos e a nossa Anvisa, né, que é talvez alguma versão brasileira aí da Joint Commission, cada vez mais procura se estudar isso, né, e procurar garantir que hospitais tenham práticas seguras, né, de saúde. A Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, cuidado limpo é cuidado seguro, né, colaborando para fazer a diferença. Então, isso, aprendendo com erros. Então, tem uma série de publicações hoje sobre isso e nós temos que aprender muito ainda sobre isso. Na área de ginecologia e obstetrícia, por exemplo, isso aqui, no Brasil, isso aqui é a versão da FEBRASGO. No Brasil, a FEBRASGO é a Federação Brasileira da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, né, que é o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, criou um comitê de melhoria da qualidade assistencial e segurança dos pacientes,
que necessita ter programas de identificação de eventos adversos na área perinatal. Houve a criação nos Estados Unidos de novas especialidades. Os médicos hospitalistas, por exemplo, é uma nova especialidade médica que adota no sentido de diminuir dano, de diminuir risco, fazer diagnóstico precoce. Por exemplo, tem o Hospital Mãe de Deus aqui em Porto Alegre, tem um programa muito bom de médicos hospitalistas, e um dos desfechos medido é a taxa de parada cardiorrespiratória fora do CTI de paciente não terminal. Desde a adoção do programa de hospitalistas, a taxa, que a gente sabe que se um paciente não terminal tiver uma parada fora do CTI, ele tem uma chance muito maior de sobreviver. E levou quase a zero, né, desde a adoção desse programa de especialistas, a taxa de parada cardíaca fora do CTI. Então, são programas, né, que os hospitais já notaram que é mais barato eu ter um programa de especialista, mesmo que o convênio não pague, o hospital paga, é mais barato, porque melhora a qualidade e diminui o risco de processo, diminui o risco de dano dos pacientes. E ter indicadores de avaliação de qualidade. Por exemplo, a obstetrícia é uma especialidade difícil de ter indicadores de qualidade. É fácil de eu ter um indicador de qualidade no CTI, por exemplo. É taxa de mortalidade, taxa de infecção, quer dizer, né, o UTI neonatal também, porque são locais de alta prevalência de eventos adversos. Mas parto, na maioria das vezes, ele não provoca dano, né? Então, existiam poucos indicadores de qualidade de assistência que podiam realmente medir esse tipo de dano. Hoje, a própria Joint Commission já tem, por exemplo, né, o índice de desfecho adverso, o score de desfecho adverso ponderado, o índice de gravidade, que aqui no serviço de ginecologia nós adotamos, estamos medindo esse, eu vou mostrar para vocês, e porque eu preciso saber, né, o quanto eu estou trabalhando de maneira segura ou não, e não simplesmente achar que as coisas funcionam bem no meu serviço, etc. Esse aqui, por exemplo, né, na avaliação de qualidade obstétrica, no índice de desfecho adverso, por exemplo, a percentagem de nascimentos com pelo menos um ou mais desses desfechos são desfechos combinados, né? Então, eu tenho já o benchmark internacional, por exemplo, eu sei que IDA, por exemplo, que é índice de desfecho adverso, nos hospitais americanos que trabalham com segurança, é 9,2%, numa variação de 5,9% a 16%. Como é que nós estamos aqui? Eu estou mais perto do 16% ou estou mais perto do 5,9%? Né? A gente precisa saber disso. O que são hospitais, então, com práticas assistenciais seguras? Nesses hospitais, são hospitais cujo resultado não depende do funcionamento individual de um protagonista. Quer dizer, um plantonista que está cansado não pode produzir tanto dano que morra um paciente, né? Ou um médico que enlouqueceu, ou uma enfermeira que brigou com o marido e que esqueceu. Não pode. Eu tenho que ter um sistema que seja mais seguro. Não pode depender disso, porque as pessoas podem estar cansadas, podem ter brigado com o marido, a mulher pode ter largado o cara e ele chegar aqui destroçado e trabalhar mal. Mas o hospital tem que garantir que ele, trabalhando mal, o resultado não seja dano, né? As práticas assistenciais têm que ser baseadas em evidências. Eu tenho que ter instrumentos para medir efeitos adversos da assistência, né? E tem que dar feedback para a equipe, né? Eu tenho que ter uma adesão inteligente a protocolos assistenciais. Isso está mais do que provado, né? O protocolo assistencial inteligente, porque não é para ser lidado de maneira medular, né? O protocolo tem que ir até o cérebro. Cada paciente é um paciente diferente, mas eu tenho que ter protocolo, isso melhora a qualidade de assistência. Eu tenho que ter indicadores de desempenho, eu não posso achar que eu sou o melhor hospital do mundo, porque eu acho que é, porque ele é limpo e é bonito, né? Eu tenho que ter um sistema de auditoria de prontuário, eu tenho que ter programas de melhoria de qualidade e segurança de pacientes estruturado, que trabalha de maneira estruturada. Tem que ter discussão de caso clínico com participação das pessoas, os casos têm que ser discutidos. A autonomia médica é questionada em benefício do paciente. O médico não é o dono do paciente, o Deus do paciente. Isso, graças a Deus acabou, né? E isso tem nos tirado muito mais peso, né? Muito mais responsabilidade do que vantagens. Não há o espírito de transferir responsabilidade no hospital. Quer dizer, esse doutorando é um imbecil, esse residente é burro, aquela enfermeira é uma idiota, esse professor é um ausente. Então, as pessoas trabalham em equipe e não ficam transferindo a responsabilidade de um para o outro. Isso é um hospital seguro. E raramente esses hospitais seguros eles produzem heróis, né? O hospital seguro não tem herói, não tem ninguém fazendo parada cardíaca no andar, ou eu fazendo uma cesariana no corredor, porque eu previ erros, eu previ paciente instável, eu tenho um programa de especialista bem estruturado. E por outro lado ele não produz bandido, né? Porque também
o risco de erro é muito menor. Então, o que ocorre em relação a erros na assistência? Na maior parte das vezes eles são sistêmicos, né, e não são pessoais. O erro pode ser pessoal, mas o sistema está errado. Um exemplo típico, uma vez eu cheguei de manhã no centro obstétrico para pegar o plantão às 8 horas, aí a médica contratada me disse, olha, acho que salvei um paciente. Porque a paciente estava com uma bomba de infusão de ocitocina num braço, uma bomba de sulfato de magnésio no outro, tinha que aumentar a bomba de ocitocina e o doutorando estava aumentando a bomba de sulfato de magnésio, claro, ele ia fazer uma parada respiratória. Graças a Deus eu descobri, fui lá e parei. Não é assim. Xingou o doutorando, etc. O doutorando pode ser xingado, vai vir outro doutorando. Eu não posso ter um sistema que permita que isso ocorra. Né? Tem que mudar o sistema e não achar que eu salvei uma pessoa. Não, eu estou trabalhando de um jeito inseguro, porque eu tenho um sistema que permite que alguém vá lá e erre. Né? E esse erro pode acontecer com qualquer pessoa. Lembrar que bons profissionais também erram. A necessidade de investigar erro, isso não significa condenar pessoas, tem que investigar erro. O erro é sistêmico e a correção é sistêmica. Tem que haver mudança no processo, se há erro. Para isso tem que haver notificação do erro, notificação do evento adverso, busca ativa de eventos adversos, revisão de prontuários e tomada de medidas em relação a isso. Por exemplo, no centro da mulher aqui desse hospital lá em Oxford, a taxa de eventos adversos foi para 1 para cada 15 nascimentos. Eu acho que aqui não pode ser menor do que isso. Né? Eventos adversos que podem levar a erro. Se alguém ordenou alguma coisa sem prescrever, alguém... Né? 72% dos casos dos eventos adversos perinatais que resultaram em morte neonatal são causados por quebra de comunicação. Comunicação entre pessoas, entre médico e enfermeira, entre doutorando, presidente, etc. Lá na Faculdade de Medicina da Universidade de Yale, o que se tentou criar? Né? Quais foram as medidas que foram feitas lá e depois a gente vai ver se isso deu certo ou não. Criação de uma enfermeira de segurança responsável por isso. Protocolos para situações mais frequentes. Adoção de terminologia pré-definida para a interpretação, por exemplo, da monitorização cardíaca fetal com exame de certificação. Nós não temos isso aqui. A gente parte da hipótese que todos os nossos contratados, por exemplo, sabem interpretar bem. Eu não medi isso. Não tem um teste, não tem certificação. E todos eles são especialistas. Eu imagino que eles saibam. Mas eu tenho que ter isso feito, né, e cobrado. Né. Avaliação da performance pelo Comitê de Segurança do Paciente, que analisa 14 desfechos. Né. Simulação e treinamento de eventos de alto risco e baixa frequência, como distócia de ombro, hemorragia pós-parto, parada cardiorrespiratória, etc. Coisas que ocorrem pouco, mas que as pessoas têm que... Então tem que ter simulação e treinamento. O que ocorreu lá? Né? À medida que essas medidas foram sendo implementadas, né, a taxa de... o índice de desfechos adversos foi caindo. Então o que a gente tem que criar? Né? A gente tem que criar uma cultura de melhoria, cultura de segurança dentro do hospital. Né? E isso foi assim em outras áreas. Né? Eu me lembro que quando se começou a exigir que se usasse cinto de segurança, foi uma gritaria. Teve advogado que entrou com processo, achando que isso atentava contra a autonomia das pessoas que dirigiam, etc, etc. Hoje ninguém discute, entra no carro, bota o cinto de segurança, tem vários estudos mostrando diminuição de lesões e ninguém discute mais isso. Né? Ninguém discute que isso está se intrometendo na autonomia da pessoa que está dirigindo. Né? E a gente ouve a mesma coisa nos médicos, a autonomia do médico, o Comitê de Controle de Infecção está se metendo, etc. Então, nós estruturamos aqui, né, os gestores do Serviço de Ginecologia, nós estruturamos um programa de melhoria da qualidade, assistência e segurança do paciente, né, que é o PMCASP, né, Programa de Melhoria da Qualidade Assistencial e Segurança do Paciente. Como é que ele funciona? Né? Ele tem uma coordenadora, que é a doutora Ana Vidal, que hoje, né, enquanto eu for chefe de serviços, amanhã eu posso já não ser mais, depende do nosso diretor médico, mas enquanto eu for chefe de serviço, é a pessoa mais importante do Serviço de Ginecologia. Você pode botar para a rua qualquer um, menos a Ana, né? Porque nós acreditamos piamente que isso é prioridade no serviço. Isso está, em termos de assistência, acima de todas as coisas. O funcionamento adequado do programa de segurança dos pacientes. Com membros, né, de professores, contratados, enfermeiros, residentes, também fazem parte desse programa. Como é que ele funciona?
resumidamente. As pessoas são estimuladas, né, desde o doutorando até os professores, passando pela enfermagem, certas enfermeiras são muito mais competentes para identificar, os médicos acham que essas coisas não são importantes, a identificação de um evento adverso. Ocorreu um evento adverso, o doutor X chegou lá e começou a brigar com a enfermeira, mandou ela tirar um dreno do paciente, não escreveu, não evoluiu, etc. Isso é um evento adverso, tem que escrever, na ordem tem que ser escrita. Aí, isso é comunicado dentro de uma urna. Lá no Hospital Mãe de Deus, no sistema eletrônico, já tem lá, já faz isso via... Como isso ainda não tem no nosso sistema, nós temos urna no serviço de ginecologia, na maternidade, no centro obstétrico, na emergência, e essa pessoa descreve o evento adverso, pode ser anônimo isso, né? A pessoa, isso não é não vai se botar ninguém para a rua, né? A não ser que seja um caso, né, excepcional. Né? Essa queixa, né, essa descrição do evento adverso é avaliado pelo pessoal do programa. Eles propõem, então, medidas sistemáticas, classificam um tipo de evento adverso, se ele é relevante, propõem medidas sistemáticas para evitar o dano. E aí, né, a chefia do serviço tem a incumbência de implementar essas medidas propostas para diminuir o dano. Existe uma tabela onde o evento adverso é classificado, se é evento adverso de medicação, de comunicação, do sistema de ensino assistencial, capacidade assistencial, etc. Né? Para a gente ter uma ideia aqui, né? Em um ano nós tivemos 245 notificações. Isso aqui certamente é muito menos do que devia, mas é um começo. Onde é que andam esses eventos adversos? Né? 23% medicação. Vejam aqui, 33% do sistema assistencial. Linha de responsabilidade, 23%, né, que são dados importantes. Alguns dados só para a gente ter uma ideia. Erros de comunicação, que vocês viram que são os piores, né, os que mais levam a dano. Olha aqui, entre médico e enfermeira. Não dá para continuar assim, né? Médicos e enfermeiras não falando a mesma língua. Isso leva... Eu posso gostar ou não gostar da enfermeira, a enfermeira pode não gostar de mim, mas esse ruído de comunicação, essa comunicação não ocorrida de maneira errada, leva à morte dos pacientes. Né? Pode haver em qualquer nível, mas isso aqui é um problema muito sério no serviço de ginecologia e obstetrícia, e eu imagino que fora do serviço isso também seja um problema sério. Sistema assistencial, vejam que 49% o problema está em não utilizar, ou não existir, ou utilizar erradamente o protocolo. Muitas vezes tem o protocolo, as pessoas sabem como ele funciona e resolve fazer diferente. Né? Ele está colocando o dele na estaca, isso é certo, né? Porque se desse evento adverso surgiu um erro e uma queixa, a pessoa está ferrada porque não usou o protocolo, ou o serviço está ferrado porque não teve um protocolo. Né? Aqui 18% recursos materiais, vejam que 20%, né, questão de apoio, né, do hospital, ou não funciona direito o raio-x, etc., dessas coisas. E aí é claro que eu recebo essas queixas, depois eu vou despejar tudo lá na mesa do Dr. César Pinto Ribeiro. Prescrição de medicamentos, vejam que 57% problemas de elaboração da prescrição, ou erro de copia e cola, prescrição errada, né? 19% com problemas de dose. Ainda nos medicamentos, aqui a gente viu que quando na administração dos medicamentos, 50% com problema de dose, 43% com problemas de horário, não cumprir o horário da medicação. Capacidade assistencial, 39% das queixas, isso em relação às enfermeiras. Vejam aqui o doutorando, contratado, médicos residentes. Claro que isso é reavaliado pelo programa e a gente depois vai procurar entender se isso merece uma intervenção ou não merece uma intervenção. Linha de responsabilidade, o que a gente tem visto aqui? Residente, com 25%, 15% das vezes aqui na enfermagem, 11% das vezes aqui, doutorando. Então a gente vai computando essas coisas para poder... Postura profissional também, essas coisas são medidas. Essa foi elaborada a partir da necessidade da construção desse indicador de qualidade assistencial, uma ficha, em que a ocorrência desses eventos adversos são de notificação compulsória. Então essas aqui são de notificação compulsória para que a gente possa elaborar
os nossos indicadores. A gente estava esperando já há 2 anos que ele pudesse migrar diretamente do nosso prontuário eletrônico. Como isso depende de modificações do prontuário eletrônico, isso vai demorar, porque está numa fila lá no grupo de sistemas, a gente está fazendo isso a partir do mês passado manualmente. Então, a ocorrência de qualquer uma desses eventos aqui se marca um xizinho e se coloca na urna para que a doutora Ana possa me dar qual é o meu índice de desfecho adverso dentro do serviço. O que já ocorreu em relação a ações desenvolvidas, né, nesse pequeno tempo, né, de funcionamento do programa? Já houve melhoria de materiais que foram identificados, foi colocada uma placa sinalizadora de infusão de medicamentos de alta vigilância, por exemplo, rotina para travamento em bomba de infusão, rotina de controle, né, melhoria no controle de medicamentos de alta vigilância, um quadro de sinalização de fluxo de pacientes no centro obstétrico, tabela de eventos adversos de notificação compulsória que eu mostrei, né, elaboração de fluxograma para muitos protocolos que existiam lá, estão lá no livro de rotinas, estão em algumas, mas não tinham fluxogramas onde eles facilitam o acesso, e aulas de treinamento em algumas urgências sobre erro de medicamentos, postura, antisepsia. Quais são as atitudes que a gente deve ter, então, acho que esse é o último ou penúltimo diapositivo, não vou incomodar mais vocês, para diminuir risco de erro e de processo judicial? Ter um programa de registro de eventos adversos, gerenciar ativamente esses eventos adversos como erros do sistema e não como apenas erros pessoais, registrar tudo no prontuário. O prontuário é o nosso grande aliado ou o nosso grande algoz na hora de um processo médico. Se não está registrado no prontuário, é porque não foi feito, é porque eu não estava lá, é porque eu não vi o paciente. Manter boa relação médico-paciente, obter sempre do paciente um consentimento esclarecido, quer dizer, não, esclarecer o paciente sobre o que ele vai ser feito, e além disso registrar isso, ou num termo estruturado ou no prontuário. Mas obter o consentimento não significa necessariamente ter um termo estruturado de consentimento, né? Mas sempre que o paciente me consentiu, porque eu expliquei para ele o procedimento, isso tem que estar registrado em algum lugar, ou na evolução do prontuário, ou num termo de consentimento livre, esclarecido, etc. Explicar sempre, né, os riscos, isso faz parte, né, do consentimento, seguir protocolo assistencial e principalmente aqui, né, havendo um dano, aumentar a minha participação e me comprometer com o caso, e não começar não é comigo, não fui eu não sei, eu não vi, eu não estava, não foi no meu turno, etc. Isso é fonte de processo. Quais são as atitudes para diminuir erro judiciário, que não é na nossa área? Bom, escolher, né, como é que tentar influenciar aí nós, né, entidades médicas, e eu acho que a academia, a faculdade de medicina, o hospital de clínicas pode pressionar para que se mude a maneira de se escolher perito médico. De onde é que tem que sair o perito médico? Ele tem que ser um expert na sua área do conhecimento. Talvez as câmaras técnicas, os conselhos, sejam o melhor momento. Não vai ser o sindicato, porque é claro que o sindicato tem como função principal nos defender. E o perito não, teria que ser uma pessoa, mas ele deve sair daqui, ou das universidades, dos departamentos, ou das especialidades, mas talvez o desenvolvimento das câmaras técnicas, dos conselhos, os conselhos já são órgãos judicantes por natureza, talvez seja daí, e eu acho que a gente tem que pressionar para que o perito, que é o cara que vai nos julgar, na verdade, não seja o vizinho do juiz, um cara que ele sabia que, né, atendeu o parto da filha dele, ou foi o cardiologista da avó dele, etc. Valorizar o profissional do perito, ele recebe 2 ou 3 salários mínimos do sistema judiciário para fazer isso é um absurdo, então por isso que ninguém quer, né? Como é que eu vou querer que o professor Alberto Rosa seja perito, né? Se vão pagar para ele, vai ser se ele é meu amigo, vai fazer para mim, porque eu estou num pepino, ele vai me ajudar. Mas não pode ser assim as coisas. E ter mecanismos para diminuir aquela prática de lide temerária, né? Processar a central de contraprocessos, por exemplo, que o sindicato médico tem, e que quando as coisas é uma lide temerária, quer dizer, o advogado, o paciente acha que sofreu um dano. O advogado tem que ser um pouco mais esclarecido que o paciente. Aí o advogado vê que o paciente não tem razão nenhuma, isso é lide temerária. Ele segue para tentar ganhar alguma coisa na loteria, né? Então, se há uma lide temerária, contraprocessá-lo também. E eu queria terminar com essa frase, que eu acho que é do professor Luiz Reto, né, lá de Portugal, que eu acho muito interessante, que eu acho que a gente tem que se dar conta disso, né?
que o mito do profissional liberal dotado de total autonomia de decisão, que caracterizou o ideal médico até o final do século XX, tem que ser reduzido à sua verdadeira dimensão, isto é, à sua condição mítica. Muito obrigado. Bom, muito obrigado aos dois palestrantes. E eu que só rapidamente alguns comentários, porque perguntas e temas para serem discutidos temos vários, acredito que todos nós. É um assunto que interessa muito a mim, pessoalmente, como diretor técnico desse hospital, porque no final das contas pode estourar em mim o pepino, professor Sérgio Martins Costa, pode estourar em mim. Então, é um assunto que interessa muito e o hospital tomou duas iniciativas nesse sentido. O primeiro da contratação da Joint Commission International, justamente para apontar situações que nós nós conhecemos a maioria delas, mas que nós não tínhamos tomado nenhuma iniciativa relativas à solução daqueles problemas. A segunda, que eu vejo perfeitamente e muito clara agora, é a posição do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia de criar o seu próprio programa de qualidade. E também baseado nisso, o Hospital de Clínicas criou o seu programa de qualidade, que recém foi criado, faz o que, umas 2, 3 semanas, ou talvez um mês, foi criado um programa de qualidade assistencial do Hospital de Clínicas. E isso, claro que todos os serviços vão receber a participação desse programa de uma certa forma. Qual é o objetivo? O objetivo é esse que foi mostrado aqui. No momento que eu vi que o Grand Round seria nesse assunto, eu pensei, nós podíamos ter tomado dois segmentos. Um deles do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, como o serviço que recebe as maiores ações contrárias, vir aqui e tomar uma posição totalmente defensiva, agressiva contra os que causam, os que trazem a ação, né? Os termos eu não conheço adequadamente. Mas não foi isso. O serviço veio aqui e mostrou uma posição não defensiva, uma posição de modificar a sua forma de funcionamento, com o objetivo de reduzir os seus riscos e os danos aos pacientes. Então eu queria congratular o serviço, que eu não sabia que seria assim, então isso que eu estou dizendo agora é real. Dar os parabéns ao serviço, aqui representado pelo chefe, de que está tomando as providências necessárias para que aquela taxa de 36% das ações contrárias sejam minimizadas, através do reconhecimento de que nós podemos modificar isso. Então, isso dito, eu abro a perguntas, a discussão aos senhores da plateia. Daria para circular o microfone, mas... Isso. Eu acho que é uma ótima pergunta. Não temos um mecanismo muito bem definido. Por isso, né, o programa de qualificação vai criar um mecanismo muito claro e transparente para que nós possamos dar encaminhamento. Claro que na sua própria área, né, Amon, pode... faz uma CI, uma comunicação interna para o seu chefe, para o chefe da unidade, até para a VPM diretamente, como acontece muitas vezes, e a partir desses grupos se pode tomar a iniciativa e procurar
o jurídico para nos ajudar. Mas isso não está muito claro, eu concordo plenamente. Eu estou aqui há 30 anos e realmente não saberia responder como é, porque cada vez vai por um lado diferente, até chegar no pedido de ajuda ao jurídico. Professor Naldi. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas se eu entendi... Não, a assessoria jurídica, né, respondendo pela assessoria jurídica do hospital, está à disposição e sempre procura fazer o melhor trabalho possível. A busca por outros profissionais fica de acordo com o réu, né, se ele quiser realmente buscar. Mas a assessoria, até hoje, pelo menos que se saiba, sempre esteve à disposição de todos e para ajudar a solucionar os problemas. Eu não sei se era esse o que queria dizer. Eu acho que o Mauro pode responder isso, mas eu só quero fazer um depoimento, né? A gente tem visto outros hospitais, né, que não o hospital. Vocês viram que o hospital de clínicas, em 70% das vezes, é só o hospital que é processado, o hospital acaba recebendo isso tudo. Outros hospitais têm muito mais a prática de chamar o médico a lide. De um tempo para cá, coincide um pouco com a chegada do Dr. Mauro aqui, o hospital de clínicas tem adotado uma política de assumir mais a defesa independente de chamar o médico, quando o médico não é o processado, e quem vai dizer quem é o réu é quem está processando. Agora, o que a gente tem que ter claro, e aí nós, como réu, se eu sou réu, eu vou olhar o caso, vou me aconselhar com o advogado fora, porque também o meu interesse de defesa pode ser diverso do interesse de defesa do hospital. Se eu acho, né, e com a avaliação de um advogado meu, se eu sou réu, eu tenho que estar preocupado com a minha defesa, que os meus interesses de defesa são interesses convergentes com o do hospital, e eu confio na assessoria jurídica do hospital, que eu obviamente confio que é boa, eu posso optar por não escolher. Mas isso é uma decisão de foro íntimo de cada um, né? Escolher ou não um advogado fora do hospital quando a pessoa é réu. Não, eu só gostaria de complementar que a consultoria jurídica defende vários residentes e professores e médicos contratados nesses processos, né? Então não é um fato comum assim a gente patrocinar essa defesa.
Professora Adriane Galão? Não? Professor Aruz? Estão ouvindo aí? Ouvidoria? Um pouquinho mais alto. De todas as manifestações registradas lá na ouvidoria. Eu não tenho ainda a resposta dele sobre que medidas ele tomou, considerando até o que a gente levou como ouvidor ao conhecimento dele. Mas eu posso informar que realmente diminuíram nitidamente quaisquer comunicações a respeito de mau atendimento, problemas de comunicação, etc., do serviço de ginecologia e obstetrícia, depois de algumas medidas que foram tomadas lá no serviço. Né? Tivemos ali situações as mais diversas, desde parto de mulher que saiu daqui e ali perto da rodoviária teve que tomar um outro destino para que a criança não nascesse no ônibus. Até o problema de encaminhamento pela madrugada de pessoas para distância muito grande sem recurso algum. Mas a outra coisa que eu queria dizer é que há que se instalar com urgência, professor, um serviço ou um programa que abranja todos os serviços cirúrgicos. Nós tivemos no ano passado um exemplo aqui no hospital vizinho de erro de extremidade a ser amputada. E esse tipo de erro não é tão raro quanto se imagina. A troca de cirurgia no mesmo paciente, a cirurgia no paciente errado, tudo isso realmente acontece. E há que se instalar um sistema, tem até o serviço de ortopedia, procurou ouvidoria, encaminhei ao senhor, o relato de preocupação deles que trabalham muito com esse setor. Queria fazer outra observação com relação aos peritos. Realmente a observação do professor Sérgio é correta, mas a orientação do Conselho Regional e Federal de Medicina, no sentido de que um perito não deve, na elaboração do laudo, concluir por imperícia, imprudência, negligência ou culpa. Isso é competência do juiz e é competência dos conselhos. E realmente o que há aí é falta de treinamento na atividade pericial, de conhecimento de como elaborar um laudo, e muitas vezes o perito termina sendo o julgador, o que é absolutamente incorreto. E por último, reforçar que realmente o que acontece na ouvidoria, que a gente recebe lá como informação, depende muito de comunicação. Como foi bem referido ali, comunicação entre o médico assistente e o paciente e a família, entre o médico, entre o enfermeiro, o pessoal de enfermagem e o paciente e os familiares, entre os recepcionistas e os pacientes e os familiares, e entre os profissionais, seja médico, enfermeira, médico e outras categorias que trabalham aqui no hospital. Os relatórios da ouvidoria podem ajudar os serviços a terem uma noção de como os serviços prestados por eles está sendo entendido pela clientela. Como eu já havia dito, o programa de qualidade assistencial foi criado e, obviamente, se pretende chegar a todas as áreas do hospital na melhoria de sua qualidade assistencial. Eu queria aproveitar o momento e pedir aos participantes que voltem na quarta que vem, que voltem na outra quarta, e na seguinte, para participar do Grand Round. A realidade é que nós temos um esvaziamento significativo dessa atividade científica e institucional pela maioria dos serviços. É uma atividade que é importante para o hospital no momento que nós trocamos informações sobre vários assuntos. O assunto pode não interessar o da semana que vem, mas eu vejo a participação dos professores, dos médicos, dos alunos, dos enfermeiros, dos serviços, somente quando o seu serviço está participando. Então eu faço um apelo a todos
que divulguem a atividade assistencial acadêmica deste hospital às quartas-feiras, que não marquem as suas reuniões para esse momento. Se puderem vir, vocês contribuem muito para esse momento ser bastante eficaz. É um momento que nós conhecemos o que está ocorrendo nos serviços. Então eu faço um apelo a todos que, mesmo que o assunto não seja do seu grande interesse, que venham participar, porque vai engrandecer muito essa atividade. É apenas um pedido que eu faço, e que divulguem nos seus serviços isso. Temos mais alguma pergunta, algum comentário? Professor Arusso. Comentário perfeito. Algum comentário mais? Pergunta? Então tá, eu agradeço a presença de todos e lembrem que o Grandhound e Anátomo Clínico ocorrem às quartas-feiras às 11 horas. Obrigado.